Namastê, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui em nosso espaço, Caminho da Luz. Hoje eu estou começando a palestra aqui com o nosso Krishna, nosso pequeno Krishna. Nós temos 4 irmãozinhos aqui da mesma cria, 3 pretos e só ele alemão. Na verdade eram 6, né? 5 pretos, as 2 fêmeas da cria, elas acabaram falecendo. Tiveram uns acidentes aí de percurso e faleceram. Mas o único alemãozinho da turma era esse aqui. Então é o Arjuna, o Rama, Shiva e o Krishna. Ele é o Krishna. Né? Está 2 anos e meio já com a gente aqui. Né, Krishna? Ah, filho. Vulgarmente conhecido como Lemão. Tu me chama, cadê o Lemão? Cadê o Lemão? Né, filho? Olha que grandão que ele está. Vai lá, vai. Vai brincar. Ok, então o tema que nós escolhemos para a palestra de hoje é um tema bastante complexo, sabe? Dentro da física, dentro das teorias da ciência moderna, que é a teoria das cordas, ou supercordas, ou teoria M. Nós vamos tentar entender o que significa isso, e que isso tem a ver também com a espiritualidade, né? Onde pode existir uma ponte entre ciência e espiritualidade. Ok. Então, na verdade, todas as vezes que a ciência tenta buscar o conhecimento, tanto do universo, do macrocosmos ou do microcosmos, né, o homem se depara com bastante mistérios, porque a nossa capacidade de penetrar o invisível é bastante difícil, e o homem penetra de 2 maneiras. Ou com instrumentos tecnológicos, para tentar verificar o que existe ali, ou através da sua imaginação. Quando os instrumentos são capazes de penetrar tão profundamente assim, o homem usa a imaginação. Aí vem os chamados físicos teóricos, aqueles que constroem teorias para depois tentar verificar se aquelas teorias são reais. Através de experimentos, através do passar do tempo, ok? Então nós temos 2 classes de cientistas. Na verdade, nós temos um tipo de cientistas que são chamados cientistas experimentais. Aqueles que montam imensos laboratórios, fazem medidas, fazem pesquisas para ver o que acontece com a coisa. E outros simplesmente se trancam numa salinha, só teoricamente, com uma lousa, um caneta, vai lá, construindo suas ideias, ok? Einstein era um cientista desse tipo, ok? Um cientista teórico. É um cientista que construía a sua visão de mundo através da matemática, da linguagem da matemática. Já os físicos quânticos, em sua maioria, eram físicos experimentais. Heisenberg, Max Planck, né, o fundador da física quântica, Max Planck, eram todos físicos experimentais, físicos que iam para o laboratório para tirar medidas, e aquilo que saía nas medidas, eles tentavam construir um modelo teórico em cima daquilo que eles viam nas medidas. Okay? Então nós tínhamos 2 grupos de cientistas completamente distintos e 2 áreas da física completamente distintas. Uma estudava o macrocosmos. Ok? Presta bem atenção. Então, é tentar os astrofísicos, os astrônomos, né, estudar galáxias, as dimensões do cosmos, do universo, essa teoria do Big Bang, a origem do universo, a expansão do universo, a cosmologia, a estrutura das estrelas, nascimento e morte das estrelas, como que essas estrelas evoluem, né? Como os planetas nascem, como a vida pode surgir em planetas, em mundos. Isso tudo é uma área da ciência chamada astrofísica. Ok? Astrônomos, astrofísicos. E uma outra classe de cientistas foram por uma jornada diferente, foram para o microcosmos. Enquanto essa classe de astrofísicos construíam gigantescos telescópios, né, para olhar o mais distante ponto da galáxia, do universo, outros construíam instrumentos para ir no mundo do muito pequeno, para tentar estudar a estrutura do átomo. Então, desta maneira surgiu 2 correntes científicas, que até hoje não se encontram, é isso que eu quero deixar bem claro. Uma turma foi para lá,
estudar o macrocosmos. E outra turma foi para cá estudar o microcosmos. Entender a estrutura íntima da matéria. Ok? Vocês falariam, né? Então isso aqui foi com microscópios gigantes. Vocês vão ver que a capacidade óptica de usar microscópios era extremamente limitada para estudar átomos da matéria. Vocês sabiam que quando os cientistas, né, na idade, como é que fala? Que quando começaram a estudar, usar microscópios para estudar a matéria, né, os microscópios mais potentes, ópticos, da época, para estudar um micróbio, sabe, bactéria, começar a entender que doenças eram causadas por esses micro-organismos, né, estudar os micro-organismos, esses cientistas conseguiriam aumentar 2.000 vezes no máximo um objeto. Ok? Então eles conseguiam ver muito bem bactérias e tudo mais. Mas tinha uma classe de doenças que eles não conseguiam identificar o seu agente, que são os vírus. Tá? Um microscópio óptico não é capaz de identificar ou fotografar um vírus. Porque ele é muito, mas muito pequeno. Precisou se inventar um outro equipamento chamado microscópio de elétrons, eletrônico, que não é um óptico, é um outro tipo de equipamento, que ampliaria 7.000 vezes um ponto. Aí então os vírus começaram a ser descobertos. Ok? Tá? Então, essa evolução na percepção e identificação dos vírus, ela se tornou muito mais distante. Ela é uma coisa do século XX. Sabiam disso? Vírus só foram descobertos e fotografados no século XX. Enquanto os micróbios já não, já lá, né, Pasteur e tudo mais, aquele pessoal todo fazendo vacinas, identificando, né, aquele grupo de bactérias, né? O alemão Koch lá, que desenvolve toda a teoria dos micro-organismos, dos germes, né, aquela coisa toda. Muito legal. Então, vocês percebem que o avanço da ciência, a compreensão das coisas e a melhoria de vida das pessoas aqui depende muito da capacidade que os cientistas têm de construir tecnologia e investigar aquilo que nosso senso comum não consegue observar. Perfeito? Então a física vai fazer isso. Então, neste grupo de físicos que vai estudar o macrocosmos, tá? Começa-se com aqueles grandes físicos do Renascimento, o considerado pai da ciência, o Galileu, por exemplo, né? O Galileu, pela primeira vez, ele vai usar um instrumento óptico, pela primeira vez, para estudar o céu. Então foi a primeira vez que ele aponta a luneta para o céu, ok? Ele já vai fazer uma revolução profunda na tecnologia, né, usando um instrumento e contrariando todas as teorias religiosas da igreja e tudo mais, quando ele fez isso. Porque quando ele apontou a sua luneta para a lua, não se esqueçam que tudo naquela época a igreja mandava. O que a igreja não dissesse que era verdade, não era verdade. E a verdade da igreja na época era que tudo girava ao redor da terra. Tudo que estava aí foi construído por Deus para enfeitar a noite. E o homem seria o auge da criação de Deus. Essa era a visão cosmogônica da igreja e cosmológica da igreja. O famoso geocentrismo, eu chamo de teocentrismo. Né? Uma teologia centrada, e eu vou mais longe ainda, egocentrismo. Porque, na verdade, era centrada no ego do homem. O homem se julgava o centro da criação divina. Né? E aí, não sei se vocês sabem, mas quando Galileu apontou o seu telescópio, pequena luneta, que nós chamamos, é um telescopinho pequeno, de 2 lentes apenas, para a Lua, ele verificou que aquilo que a igreja dizia, que a Lua era imaculada, morada dos anjos, dos deuses, tudo mentira, que ela cheia de buraco, cheia de montanha, cratera, cocô do cavalo de São Jorge foi detectado, aquela coisa toda. Né?
Então começou a cair por terra certos dogmas. O pior de tudo, quando ele apontou a luneta dele para Júpiter. Sabe qual foi o problema? Quando ele apontou para Júpiter, além de ele identificar umas linhas alaranjadas, ele identificou 4 astros. Na verdade, a gente sabe que são 4 luas de Júpiter, as 4 maiores, né? Porque a Lua tem Júpiter, tem um monte de lua, hoje a gente sabe. E essas 4 luas, com a observação mais corrente, ele percebeu que essas luas giravam ao redor de Júpiter. Como é que ele vai falar isso para a igreja? Porque tudo tinha que girar ao redor de onde? Da Terra. Então, na verdade, o que aconteceu nesse meio tempo? Pela primeira vez, ele detectou algo que não girava em torno da Terra. Vocês perceberam? Isso foi um baque. Claro que anterior a Galileu, tinha o Copérnico, que tinha desenvolvido a teoria heliocêntrica, mas ainda não estava aceita, né, na totalidade, aquela coisa toda. A Terra ainda era o centro. Então essas discussões são muito importantes, porque eu quero que vocês entendam que à medida que a gente vai construindo instrumentos, à medida que nós vamos avançando, o conhecimento também vai avançando. Eu estou fazendo isso porque nós vamos fazer a mesma coisa com a matéria, com o átomo. A hora que eu vou entrando cada vez mais com o instrumento mais moderno no átomo, eu vou descobrindo mais coisas. Ok? Então, por isso que é importante, né? E você tinha que explicar por que os astros giram ao redor do outro. Por que a Lua gira em torno da Terra e não cai nunca? E se eu solto as coisas, que as coisas caem na Terra? Por que a Lua não cai? Por que as coisas giram ao redor do Sol, dia eternamente quase, né? Aquela coisa de milhões de anos e não cai? Então, para explicar a mecânica celeste, toda essa mecânica que existe hoje, um físico do Renascimento, após Galileu, chamado Isaac Newton, né? Então, o famoso Isaac Newton, né? Conhecido como o pai da mecânica celeste, o pai da mecânica. Então, o primeiro físico a estudar o movimento com bastante atenção, cara, começa lá dos gregos, lá atrás, tá? Mas o considerado o pai da ciência moderna é Galileu. Por que é Galileu? Porque Galileu é considerado o pai da ciência moderna porque ele foi o primeiro cientista a unir as ideias físicas com a matemática. Então, a linguagem utilizada para se escrever a ciência foi a matemática. Por isso que ele é chamado o pai da ciência moderna. Que ele vai escrever equações, ele vai usar, né, a álgebra conhecida na época de matemática, geometria, tudo para descrever as suas equações de movimento. Né? E todos vocês que fizeram colégio conhecem as famosas equações de movimento de Galileu, S igual a S0 mais V0t, a equação da queda livre, né, que é S igual a S0 mais V0t mais meio de gt ao quadrado. Né? Essas equações que o Galileu... Então ele começou a criar essa ideia matemática de relacionar movimento, aceleração, essas questões de estudar o movimento. Só que ele não entendia o que causava esses movimentos. Por que os corpos caíam sobre a Terra através de uma aceleração? Por que a aceleração era constante? Aí então vem Isaac Newton, para desenvolver toda uma teoria mecânica para explicar esse movimento. Vocês vão ver que essas pessoas não eram pessoas comuns. Você sabe quantos anos de idade Isaac Newton tinha quando ele escreveu um livro chamado Princípio da Matemática? Que é a base, desenvolvendo cálculo diferencial, cálculo integral, tudo para demonstrar esses movimentos dos corpos celestes, explicar essa coisa toda, explicar a teoria da gravitação, a lei da fórmula da gravitação dele, que matéria atrai matéria, né? 25 anos de idade. Eu pergunto, o que vocês estão fazendo hoje com 25 anos de idade? Estão nas baladas, enchendo a cara, essas coisas. Bom, vocês perceberem como é que essas almas, elas são encarnadas entre nós para fazer uma revolução quase que sozinha, quase que solitária. Ok? Mas eram pessoas, antigamente as pessoas faziam isso, gente. Elas sozinhas conseguiam fazer uma revolução científica. Hoje é muito difícil.
Porque hoje, para fazer uma grande revolução no conhecimento, você está apoiado em muitas outras pessoas, muitos outros pesquisadores, muitos outros cientistas. Pra você ter uma ideia, a Microsoft vai desenvolver um programa como o Windows, por exemplo. Ela tem 10 mil negros trabalhando. Não é mais um cara que faz. Então a tecnologia mesmo, a própria ciência, você tem, né, você tem não sei quantos mil cientistas trabalhando naquele reator, no CERN, lá na, né, colisor de Hadrons, que fala lá na Suíça. Não é um cientista. Então tem um monte de aparato. Então hoje em dia é difícil, né, se falar, o prêmio Nobel vai para esse cara aqui. Porque geralmente é um conjunto de ideias, de pessoas, uma construindo isso, aquilo. Mas ainda existe uma coisa muito ruim na ciência, que é as chamadas individualidades. Tem pessoas que querem sozinhas fazer uma teoria, sabe? Isso ainda não é muito bom. Né? Criar essa ideia de ego na ciência ainda. Eu descobri como Einstein, eu descobri, sabe aquelas coisas? Loira, água. Qualquer coisa para amalgar a minha sede. Você esquece, né? Depois eu tenho que parar a palestra para dar água da talha aí, ó. Uhum. Ai, ai. Então, vamos continuar. Ela corta isso aí no meio, tá? Depois, tá? Para editar. Ok, continuando então. Então, esses cientistas faziam revoluções muito grandes no conhecimento. Né? Todo mundo fala, Isaac Newton estava lá sentado embaixo da macieira e cai uma maçã na cabeça dele. Né? Pô, eureka! Descobri, né? Isso aí é lenda, tá? Isso aí não tem nada de verdade, assim. Mas tem uma coisa muito interessante. Um dia eu estava assistindo uma aula do César Lattes, né? Na Unicamp. Ele estava dando uma palestra, inclusive, né? Não era nem uma aula particular para a gente, para nossa turma, mas era uma palestra. E ele falou uma coisa muito interessante, né? Uma frase assim, que assusta todo mundo, né? Isaac Newton, nesse dia que ele caiu abaçando a cabeça dele, ele descobriu uma coisa muito interessante. O porquê que a Lua não cai na Terra. Ele descobriu que a Lua não cai na Terra porque a Lua está caindo na Terra. Porque o dia que a Lua parar de cair na Terra, aí a Lua cai na Terra. Meio complicado, né? Mas é a grande verdade. Que vai dar a ideia da chamada teoria da gravitação. Né? Vai tentar entender por que os corpos atraem uns aos outros. Então, Isaac Newton descobriu essa ideia, teve essa ideia, essa sacação, ó, que é hoje como funcionam os foguetes, satélites, tudo para a gente lançar. Então, imagine que a Terra é redonda. Então, ele sempre percebeu, do próprio Galileu, quando vocês já aprenderam em cursinho, vocês vão fazer aquele lançamento parabólico de canhão. Sabe aquela bala de canhão que você dá um tiro, pum, o movimento faz parabólica, faz... Não é? Então, tudo que você lança na superfície da Terra, ela faz um movimento parabólico. Porque está sob a ação da força da gravidade da Terra, do G. E o G é vertical. Então você lança um objeto e ele cai. Então o que o Isaac Newton pensou? Ele foi muito genioso nisso aí, né? Ele pensou assim, se eu estiver aqui na Terra, a Terra é redonda, a força é central, está todo mundo atraindo para o centro. Se eu jogar uma pedra, ela faz isso aqui, pum, cai aqui, não cai? Ó, está caindo. Eu vou jogar com um pouquinho mais de força. Não caiu? Agora ele pensou assim, se eu jogar com bastante força mesmo, acontece um fenômeno muito interessante. Ela vai e cai. Só que ela não acha a terra para cair, para bater no chão. E ela continua caindo. Continua caindo. Continua caindo, fecha isso aqui e ela fica em órbita. Mas ela está caindo, não está? Então ela está, presta atenção. Está caindo. Por que o astronauta, olha, ele está perto da Terra. Ele estando perto da Terra, ele está sob uma força de gravitação muito grande, uma aceleração muito grande da gravitação. Mas como o astronauta está caindo com a mesma velocidade da nave, a sensação de que ele não tem gravidade. Ele fica assim, flutuando dentro da nave, porque ele está caindo também. Ele cai, quando você salta de paraquedas, aquela delícia, né? Né? Mas só que vocês vão ver que é no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio de queda livre, você tem que abrir o paraquedas. Agora você imagine uma situação em que você salta e nunca para de cair. Fica caindo, ad eterno. É essa situação aqui. E assim que a gente lança foguete. Foguete né, faz assim, aí pum, lança o foguete e o foguete vai lá e depois pode desligar ele que tudo está lá em órbita.
só para tirar ele da força. Mas não pode parar. Se parar de cair, o que acontece? Vamos parar a nave aqui, ó. Ela vem vindo, não está caindo? Para ela aqui, dá um freio nela, pum, cai para baixo. Você não pode parar, parou ela desce. Tá? Então é assim que funciona o laboratório espacial que está em órbita da Terra, estação espacial, está lá, fica ali, está caindo. A Lua também. Então ele começou a entender como é que funciona essa mecânica celeste. E da mesma forma, a planeta Terra que está girando ao redor do Sol. Nós estamos caindo ao redor do Sol. E não para nunca. Isso chama estado de inércia. Ele tentou dar nomes a esse estado das coisas que ficam, né, num estado inercial, razoavelmente falando. Muito bem. Por que eu estou falando tudo isso? Cadê as cordas? Para mostrar como é que é o desenvolvimento da ciência. Como é que a ciência se desenvolve ao longo dos séculos. Então vamos ao que interessa. Quando você estuda o macrocosmos, tem duas coisas intrigantes que Newton não conseguiu entender. E que os físicos no século XIX, a partir de Einstein, vários cientistas do século XIX, século XX, vão tentar entender esse problema. O primeiro dele é a gravitação. Por que os corpos atraem uns aos outros? Newton não conseguia entender essa maldita ação à distância, ou bendita, né? Maldita, entre aspas. Mas, senão não existiria. Se não existisse a força, não estava parado aqui na Terra, grudado, andando na superfície. Está todo mundo flutuando no espaço. Entendeu? Por que essa força existe? E qual é a causa dela? Newton não sabia. Newton morre escrevendo um texto, um livro, uma biografia dele lá, dizendo que só poderia ser as mãos de Deus. Ele não podia entender como que existisse o nada, e eu conseguia, através do nada, fazer uma força em você, atrair você. Chamado ação à distância. E existia uma segunda coisa incompreensível, embora ele tenha equacionado como que a força atuava, mas a causa dela não se sabia, a natureza dela não. A luz. O que é a luz? Está aí, ó, brilhando, todo dia o sol tentando, batendo na cara. Mas os cientistas não conseguiam entender o que era essa traia. O Galileu foi um dos primeiros cientistas modernos a tentar entender a luz e medir, ele queria medir a velocidade da luz. Imagine medir a velocidade da luz numa época que nem lanterna elétrica existe, só vela. Então diz que ele levava uma lanterninha de vela, abria uma portinha, o raio de luz saía, né? Aí ele fechava a portinha, mas ele não sabia que a luz tinha 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a luz, ela dá 7 voltas e meia na Terra em 1 segundo. Você imagina o Galileu, né? Subia na montanha, um Zé da esquina lá, né? Não tinha nem relógio na época, aqueles relógios, não tinha relógio naquela época, ele teve que inventar relógio para fazer as medidas, tudo. Como é que ele vai medir segundos, né? Microsegundos, milésimos de segundos? Não tem como, né? Diz que subia numa montanha, mandava um amigo, gritava, abre o negócio aí, acende a luz, ele abria, a hora que ia medir já tinha, não tinha como, né? A conclusão que ele chegou que era muito rápida. Ou seja, a tecnologia da época não tinha condição de medir com exatidão, precisando dessa velocidade. E do que era feito a luz? Então aí que vem, Isaac Newton começou a pensar, mas como é que a luz sai do Sol e vem para a Terra? Se não tem nada no espaço, se tudo flutua, tudo, né? Einstein tentou medir o peso da luz. Newton não conseguiu, não vai conseguir mesmo, né? Porque ela não tem massa. Newton achou que a luz era feita de bolinhas rígidas. Ou seja, começa a chamada teoria da partícula. Era feita de bolinhas duras, que teoricamente em física a gente chama de partícula. Uma coisa durinha e indivisível que o Sol lançava. Essa é a teoria dele. Mas aí a ciência foi evoluindo no século XIX e começaram a descobrir um monte de coisa. Mas um monte de coisa que contrariava as teorias clássicas da lei de Newton.
das 3 leis básicas de Newton. A luz não se encaixava. A luz não obedecia às leis da mecânica de Newton. Aí tinha um problema, quando for estudar a estrutura da luz de uma forma mais moderna, o cientista tinha 2 coisas independentes, separadas, que eles tinham estudado, que vocês estudaram em escola também. Vocês aprenderam em escola eletricidade, e vocês estudaram uma outra coisa chamada magnetismo. E essas coisas eram estudadas separadamente. Aí os caras físicos conseguiram descobrir que essas 2 coisas é uma só. Quando eles descobriram que essas 2 coisas eram uma só, eles batizaram isso de eletromagnetismo. Foi a primeira vez que um cientista fizeram uma coisa chamada integração de 2 teorias, 2 fenômenos independentes, que se verificou mais tarde que era de mesma natureza. Então, um gerava o outro, um criava o outro. Por isso que através de um motor elétrico que eu crio corrente elétrica, o gerador, eu crio corrente. E a partir do gerador eu crio campo magnético também. Entendeu? E o problema é que quando eles começaram a estudar isso aqui, eles perceberam que a luz era uma onda eletromagnética. Ela era de natureza eletromagnética. Vocês perceberam que à medida que vocês foram estudando, as coisas eram quebradas. Descobriu o eletromagnetismo aqui, a gravitação desse lado aqui. Okay? Mas as coisas ninguém sabia se elas tinham ligação uma com a outra. Eram teorias independentes para a luz, para o eletromagnetismo, teorias independentes para a gravitação, para a mecânica celeste. Né? Aí vem, no final do século XIX, começo do século XX, Einstein. Einstein vai desenvolver uma teoria para tentar entender a relação existente entre luz e gravitação. Tá? Então Einstein constrói uma teoria para entender como funciona a gravitação. E qual a relação da luz com a gravitação? Seria a primeira vez que ele vai tentar fazer uma teoria unificada, né? Unir gravitação e eletromagnetismo. Estabelecer uma relação intrínseca entre os dois, um gerando o outro, um sendo responsável pelo outro, tendo uma teoria. Porque a física, ela sempre procura uma coisa chamada teoria do tudo. Ou uma única teoria que descreve todos os fenômenos e todas as leis que existem na natureza. Então ele chamava teoria final, a teoria do tudo. É como Deus escreveu o universo. Sabe? Mais ou menos essa é a ideia dos físicos, tentar chegar nessa teoria unificada. Então Einstein trabalhou muito, Einstein conseguiu demonstrar conceitos novos e modernos que contrariou Isaac Newton sobre o que é gravitação, como a gravitação atua, qual a origem da força gravitacional. Mas para isso ele precisou desenvolver cálculos matemáticos tão complexos, mas tão difíceis. Mas teoricamente a ideia é de que a gravitação é causada por uma deformação na estrutura do espaço e do tempo. Mas o espaço não é nada, é um vazio. Pela primeira vez na história, o espaço de 3 dimensões matemáticas, né? X, Y, Z, começou, que era vazio, que deixou de ser nada. Passou a ter uma estrutura intrínseca, composta, não sabemos do quê. Mas é uma estrutura que se molda, que se modula. E essa estrutura é que vai causar a ação gravitacional. Então aquilo que Newton achava que o espaço era absoluto e vazio, que não existia nada nele, que era apenas um palco de eventos para que as partículas pudessem se movimentar dentro desse espaço,
deixou de existir. O espaço agora era um agente causador de determinados fenômenos na física e na natureza. Inclusive, a ação à distância. Então, pela primeira vez na história, nós entendemos que o espaço tem uma textura. Então, na verdade, não é a Terra que atrai este corpo para baixo. É o espaço que empurra essa partícula para a Terra. A estrutura do espaço, como se ele fosse elástico. Ele tivesse, quando a Terra foi colocada aqui, ele deformou uma região e provocou essa deformação. Essa deformação tem uma elasticidade, vamos assim pensar, né? E ela empurra as coisas sobre a Terra. Então, quando eu vou dar um salto assim, presta atenção, eu vou pular, eu encontro uma barreira de espaço que me impede de ir para cima. Ela me empurra de volta para a Terra. Como se você estivesse no fundo da água, por exemplo, e você tenta dar um salto, a água começa a impedir você de subir e empurrasse você para baixo. Então nós podemos imaginar algo assim, né? Nós podemos imaginar que essa força estrutural do próprio espaço, que é vazio teoricamente, né? Vácuo, estaria causando essa ação. Então, nós sabemos que o campo elétrico e o campo magnético é uma interação à distância. Também é uma força à distância, certo? É um campo. O campo gravitacional é outro. Então a gente chama de interações. São duas interações que Einstein tentou unificar essas interações numa única equação. Mas, quando os físicos quânticos começaram agora presta atenção, nós vamos fazer uma outra jornada. Nós vamos entender como é que funciona um microcosmo agora, o átomo. Agora que vai dar zebra geral. A coisa vai funcionar assim. Vamos lá, aí vai aparecer a teoria. A teoria das cordas é uma teoria, na verdade, para tentar fazer uma teoria do tudo. Tá? Uma teoria para juntar todas as teorias numa só. Por isso que eu estou explicando desde o comecinho as 4 aí, para a gente tentar enfincar as duas aí. Então vamos lá no microcosmos. Antigamente, os gregos, eles criaram uma palavra, né, para tentar entender como a matéria é feita, como as coisas sólidas são feitas. Eles criaram uma palavra chamada átomo, que na tradução dos gregos significa o quê? Indivisível. Ok? Seria indivisível. Ok? Ou seja, eles estavam procurando o bloco básico de construção da natureza. Eu vou dividindo, e eles chegam numa hora que eu vou ter uma coisinha que não pode ser dividida. Então aquilo seria o tijolo básico, na qual eu juntando tudo, daria tudo isso que a gente tem. Então a essa substância eles chamam de átomo. Muito bem. Só que essa palavra ela caiu meio em desuso no sentido real da palavra. Então, no começo do século XX, os cientistas começaram a ir mais fundo com os instrumentos, porque a olho nu, vocês se lembram que eu falei para vocês que para ver uma bactéria, ampliar 2.000 vezes. Para ver um vírus, eu tenho que ampliar quanto? 7.000. E para ver um átomo? Não se esqueça que um vírus é uma molécula bem complexa, né, com bilhões de átomos. Não é um átomo. Então eu teria que construir instrumentos, ampliar milhões de vezes. Não é 7.000 vezes. Tá? Isso não existia. E não existe até hoje. Então, como é que eu posso criar uma ideia de algo que eu não posso ver, nem fotografar, nem identificar dessa maneira? Então, nós vamos ter que usar a imaginação. Por isso que estudar o átomo não é fácil, porque ninguém consegue tirar foto do átomo. Então, vamos ter que montar experiências.
É isso que os primeiros físicos começaram a entender. Então, um cara chamado Ernest Rutherford, um físico inglês, ele começou a pegar lâminas de ouro muito fina, mas a mais fina que ele conseguia cortar com a tecnologia da época, e bombardeava com partículas negativas, positivas, para ver como é que é o comportamento dessas partículas, né? Aí ele conseguiu criar a seguinte ideia. Prestem atenção, essa história é interessante. Eles começaram a bombardear o núcleo atômico, o átomo, e eles perceberam o seguinte, que existia, o átomo devia ser uma coisa muito pequena, e que era feito da seguinte coisa. Ele tinha um núcleo, não sei o que tinha nesse núcleo, mas a carga era positiva, tinha uma carga elétrica positiva, é isso que eles sabiam. E ao redor do átomo tinha um vazio muito grande, mas lá adiante tinha uma outra estrutura que tinha uma carga negativa, só isso. Então os físicos da época imaginavam que deveria existir um vazio muito grande, tinha um núcleo, um vazio muito grande, e algo girando aqui em volta. Tá? Porque o átomo teve muitos modelos, sabe? As pessoas achavam que era que nem um pudim de passas, né? Não tinha núcleo, era um monte de carga positiva e negativa aleatoriamente distribuídas, assim, tá? Mas perceberam que não. Tá? Com o passar do tempo, com as experiências mais e mais avançadas, porque a gente só aprendia. Então, o Rutherford foi o primeiro cara a bombardear. O que ele fazia? Ele pegava uma parte de partículas assim, elétricas, núcleos, material radioativo, porque o material radioativo, naturalmente, ele emite partículas, ele emite prótons, ele emite partículas alfa, emite elétrons, né? Então, ele pegava aquele material que já emitia e bombardeava substâncias, como você pegar o raio-x, jogar raio-x no meu corpo para tirar uma chapa, né? Então os físicos da época, Madame Curie, faziam muitas experiências com elementos atômicos, essa coisa toda, tá? Para criar essa ideia mais moderna de átomo. Aí eles perceberam, mas eles tinham que bombardear, porque o que é bombardear? Eu faço o seguinte, do que é feito esse giz? Não sei. Então o que você faz para saber do que é feito? Né, mas que tipo de experiência? Vamos pensar. Eu preciso olhar dentro dele. Muito bom. O que eu tenho que fazer? Vamos quebrar essa merda. É isso, cara. Isso aí tu tem que usar essa inteligência. Vamos quebrar. Eu, pá, quebro. Aí eu olho o que tem lá dentro. Eu tenho que quebrar. Mas vamos supor, né? Mas como é que eu quebro esse negócio aqui? Eu vou jogar alguma coisa contra ele. É sempre jogo de bilhar. Vocês pensam numa mesa de bilhar. Olha que interessante, vocês vão entender o que é aquele colisor de radar, aquela marca de bilhões de dólares que os negros estão fazendo lá na Suíça. Tá? Presta bem atenção, se eu jogar uma coisa fraquinha aqui, pum, bate, o que acontece? Faz assim, pum, não quebra nada, quebra. De acordo com a dureza da substância, se eu não der uma cacetada para valer, entendeu? Quanto maior a cacetada eu dar, mais pedaço eu vou o quê? É aquela história, pega um carro andando na estrada. Pega outro carro vindo na sua direção. Batida de frente. Se eu der uma batidinha a 10 km por hora, o que acontece? A 10 km por hora. Você amassou no para-choque, cara. Pô, aquela puta briga na estrada, né? Agora vamos pensar o que é uma batida de frente a 100 km por hora. Não voa caco para tudo quanto é lado, pedaço de motor vai para um lado, para-choque para o outro, vidro vai não sei para onde. Se tiver um banheirinho na direção, vai para... volta para a Bahia. Aquela coisa toda, né? Aquela explosão. Agora imagine, né, pegar esse carro e bater ele a 1000 km por hora. De frente. O que vocês acham que vai acontecer? Hã? Pena para tu quanto é lado. Aí o que acontece? Quanto maior a batida, maior os pedaços que... Então, olha só. Aí eu vou estudar os pedaços. Dá esse pedaço aqui, quero ver do que é feito. Dá esse pedaço aqui, do que é feito. Você está entendendo? Então é melhor, quanto mais eu quebro, mais eu consigo ver do que é feito. O que tem dentro do negócio. Tá? Então os caras, primeiro...
Eles acharam essas duas coisas. O cara falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos bombardear essa merda aqui para nós ver do que é feito o núcleo. Criaram um aparato científico para começar a dar pancada no núcleo. Certo? Eu tenho que jogar uma coisa dentro do núcleo. Aí, o núcleo é positivo, certo? O que eu posso jogar no núcleo que entra dentro do núcleo e faz um strike, que é um jogo de bilhar? Se eu jogar próton, não vai dar certo. Por quê? O próton, ele é positivo também, né? A hora que ele chegar aqui, o que ele vai fazer? Desvia, não entra no núcleo. E se eu jogar um elétron? Vamos jogar negativo, atrai, né? Mas tem um problema, né? Todos vocês que fizeram ginásio, colégio, vocês aprenderem química, vocês duas aí, que um elétron é 1840 vezes menor que um próton. Vamos pensar, o que é um mosquitinho dando uma porrada no ônibus? Quebra alguma coisa? Você tem um ônibus, vê um mosquitinho, pum. O que faz? Faz o que a gente quer? Quebra, arranca pedaço? Não. Então eu preciso jogar algo do mesmo tamanho. Então os caras descobriram um treco chamado nêutron. O nêutron é uma partícula neutra que tem dentro do núcleo, nós sabemos. Então ele é da mesma massa que o próton, do mesmo tamanho de um próton quase igualzinho, a mesma massa do próton. Então é legal, isso aí vamos jogar lá, vamos quebrar, né? Mas tem uma coisa. Como é que eu faço para pegar um próton, um nêutron? O nêutron é negativo. Como é que eu faço para jogar ele muito rápido? Porque ele tem que aumentar a velocidade, tem que dar uma pancada com alta velocidade, né? Para quebrar o núcleo, para ele entrar no núcleo e quebrar. Como é que eu faço isso? Eu não consigo, em nenhuma máquina que eu construa, acelerar o nêutron. Porque o nêutron não tem carga nenhuma, como é que eu vou acelerar ele? Eu não posso construir um acelerador de nêutrons. Não existe tecnologia para construir algo que não tem carga. A natureza, ela tem umas coisas interessantes. A natureza, vocês já estudaram radioatividade, não estudaram? Então, radioatividade é alguns átomos que têm uma instabilidade nuclear natural. Então, o que acontece? Chega uma hora que ele joga nêutron para fora, mas ele joga nêutron acelerado dentro do núcleo, chama nêutrons térmicos. É isso que os cientistas descobriram para fazer a primeira bomba atômica. A primeira bomba atômica foi descoberta porque existe naturalmente um emissor de nêutrons a alta velocidade, que quando ele é emitido, a hora que ele atingir um outro núcleo, ele vai quebrar o núcleo, ele vai fazer o strike, com energia suficiente para fazer isso. Então foi a primeira bomba atômica natural. Pegaram o urânio 235, né? Juntou o urânio, quando você junta muito urânio 235, naturalmente ele explode, porque os nêutrons emitidos começam a destruir os núcleos que estão do lado, destruir, e começa a explodir. É isso, o que é o reator atômico de Fukushima? As pessoas chegaram para mim, né, na época do acidente de Fukushima, mas professor, por que não desliga o reator? Por que não puxa da tomada? Né? Todo mundo, porque não é uma coisa assim. Quando você começa uma reação nuclear, você não puxa da tomada. Tem muito material ali radioativo. Está em reação, aquele urânio está em reação, ele está reagindo. Não tem como parar ele, desligar ele de uma hora para outra. Não tem, ele é natural. Muito bem. Agora vocês vão entender como que a gente vai... Agora o cientista falou assim, tudo bem, já sabemos que lá tem, no átomo, nós dividimos o átomo. Oh, que coisa legal. Achamos 3 coisas lá legal. Achamos próton, achamos nêutron, essas 3 partículas, né? E achamos uma coisa chamada... Então, os caras fazem o seguinte, existiam 2 tipos de acelerador. Um chamado linear e o outro circular. O linear era assim, na Rússia tem um linear lá, o cara pega 10 quilômetros de comprimento, põe um tubo, certo? Bem comprido, e aqui os caras vão construir uns anéis magnéticos, feitos por eletricidade, por tensão elétrica. E ele joga o próton aqui, certo? À medida que o próton vai passando, ele vai acelerando cada vez mais, aumentando a velocidade. Aí chega no fim, a gente põe um alvo aqui para ele dar uma paulada. Entendeu?
Por isso, ele precisa de muito espaço para acelerar, né? Dá tempo da velocidade aumentar, ele chegar e bate no alvo. Aí ele bate num outro próton que está parado lá esperando, ou ele bate no nêutron, quebra o nêutron para ver do que o nêutron é feito. Mas vocês se lembram daquilo que eu falei para vocês? Para quebrar em muitos pedaços, eu tenho que ter uma velocidade muito alta. Então, a ideia era a seguinte: quando eu ia tentar chocar dois prótons, se eu jogasse com uma velocidade baixa, a hora que ele fosse chegar perto, ele fazia isso aqui, ó. Ele desviava e não batia. Porque positivo e positivo se repelem, né? Não desviava. Então os cientistas tiveram que dar um jeito de aumentar cada vez mais essa velocidade. Aumentar a velocidade em física significa energia. Eu digo assim, ó, tem que ter uma maior energia cinética, que é aquela fórmula que vocês aprenderam na escola, meio de mv ao quadrado. Mas se vocês lembrarem a famosa equação do Einstein, o Einstein tem essa equação aqui, ó. Que diz o seguinte: à medida que a velocidade de uma partícula com massa aumenta, a sua massa também aumenta. E toda vez que a massa dele aumenta, dificulta acelerar ele. Porque eu preciso de mais força para acelerar um objeto que tem massa maior. Então hoje em dia, os caras inventaram o circular. O que é o circular? O circular é chamado ciclotron, é a mesma coisa, né? Por isso que essas partículas pesadas, nêutrons e prótons, são chamados em física de hadrons. Eles dão um nome diferente, chamado hadrons. Nome esquisito. Por isso que eles batizaram essa máquina de colisor de hadrons. Tá? É uma máquina que eu vou bater. Então eles inventaram um circular muito legal lá, ó. É um tubo. Quilômetros de diâmetro. Você vai ver que esse tubo tem tudo uns campos magnéticos, umas máquinas, tudo um espiral magnético, aquela coisa toda de tecnologia moderna. Então, os caras fazem o quê? Ele bota um feixe de prótons aqui, ele pega o próton aqui, uma turma de próton andando desse lado e outra próton no outro. Tá? Então ele começa, vai aumentando a potência lá do... E aí, como o próton ele começa a andar em círculo, ele faz assim, numa volta ele atinge, na outra ele vai aumentando. Ele fica numa puta velocidade que ele chama de máxima que o reator consegue dar. E o outro, o próton está no outro sentido, né? No mesmo colisor, no mesmo anel. Aí, a hora que eles chegam, que está no máximo de potência do reator lá, né? Que eles estão com a velocidade máxima, eles desviam por campo magnético e faz os dois prótons entrar em colisão frontal. E geralmente no ponto de colisão, eles vão colocar a colisão aqui, eles estão com milhões de instrumentos, computadores, sensores, tudo ali para detectar o que sai dessa pancada. Para tentar não fotografar, mas detectar as partículas que vai sair. Enquanto os pedaços vai quebrar. Tudo bem? Então, neste choque, ele vai vencer aquela barreira eletrostática, a lei de Coulomb, e vai fazer com que dois prótons se choquem, quebrando ele, para tentar entender do que ele é feito. Os cientistas conseguiram descobrir que o próton é feito de coisa menor. É feito de uma outra partícula que batizaram com o nome de quarks. Então, os cientistas descobriram que tem 6 tipos de quarks. Diferente. Que eu não vou explicar para vocês nem como é que funcionam essas diferenças. É por problema de spin, de campo magnético, uma série de coisas que eles têm. Mas já souberam, então, conseguiram dividir o próton e o nêutron em 3 objetozinhos que eles se compõem, assim, cada próton constitui de 3 quarks. E o nêutron também mais 3 quarks. E esses quarks são diferentes, eles não são parecidos uns com os outros, não. Eles têm uma diferença, cada um entre eles aí, tal. Muito bem. Agora, vem a pergunta. Será que eu posso dividir o quark? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando
esses prótons, essas partículas se quebravam, não dava só essas, saiu um monte de outras partículas, mas um monte, que eram chamadas de subpartículas. Essas subpartículas tiveram muitos nomes, mesons, meson pi, por exemplo, o Serge Arlatz trabalhava com isso. Mas nunca teve um acelerador de partículas na mão dele para trabalhar. O que ele fazia? Ele dava raios cósmicos. Na astrofísica, nós temos na natureza partículas que descem do espaço altamente aceleradas. Mas altamente aceleradas. O que ele fazia? Ele ia lá no Peru, lá no Chile, montava um laboratório, pegava umas placas especiais e fazia o raio cósmico incidir. Nesse choque dessas partículas que já vinha com alta velocidade, dava o strike. E ele tentava fotografar esse strike e ver o que tinha. Então ele descobriu os mesons, né? Ele quase ganhou o prêmio Nobel por causa disso, mas a comunidade internacional, aquele jogo de política, ele não ganhou, né? E assim por diante. E os cientistas foram descobrindo muitas subpartículas, mas essas subpartículas, elas são engraçadas porque elas são instáveis. Elas só existem em bilionésimos de segundo. Depois elas se desintegram e viram outra coisa. Viram quark, viram próton, elétron, nêutron, tá? Mas elas descobriram mais de 100 dessas subparticulazinhas, mas elas não são básicas, fundamentais. Elas existem em bilionésimos quando dá esse strike. Depois elas desaparecem, se desintegram e viram outra coisa. Certo? Descobriram-se os neutrinos, uma série de outros elementos. Ok? Então, os cientistas hoje estão tentando descobrir, tentar entender, será que existe, agora que nós vamos entrar na teoria das cordas. Os cientistas descobriram duas coisas complicadíssimas no núcleo atômico, que é o seguinte, descobriram duas forças lá. Uma força nuclear, chamada força nuclear. Duas forças, uma que eles chamam de forte e outra que eles chamam de fraca. E essas duas forças eram diferentes da gravitacional e da eletromagnética. Então tinha um problema. Se o Einstein queria fazer uma teoria do tudo, uma teoria que usasse as duas interações, agora pintou mais duas forças que ele tinha que integrar matematicamente para explicar o tudo. Porque no átomo tem outras forças, outros campos que atuam diferente da gravitacional e da eletromagnética. É muito simples vocês entenderem. O átomo de hidrogênio, vocês aprenderam no colégio. Eu não sei que vocês nunca perguntou para a professora isso, vocês ficaram indignados com isso. Tem o elétron aqui, né? E tem o próton lá, certo? Então o próton é mais, o elétron é menos. Mas como é que é o núcleo de hélio agora? O que tem no hélio? Esse aqui é o hidrogênio. Fala para mim. É 2 prótons no núcleo. Tem esse próton a mais aqui. E tem 2 nêutrons também. Que não tem carga. Vocês nunca se perguntaram? Professora, como é que a senhora enfiou esse outro próton lá no núcleo? Você tem que perguntar para o seu professor. Se você fosse um cara inteligente... Por quê? Vocês aprenderam lá antes que próton não gosta de próton. Botou 2 prótons juntos, ele se quero saber quem é que enfiou aquele próton lá dentro. Tá lá gostosão, o próton tá lá, mais nice. Virou hélio. E outra, se você botar mais um próton, vira o lítio, né? Mais outro próton, vai assim, vira o carbono e vai embora, não é? Eu quero saber... Como que você enfia próton e fica tudo bem? Não se repele. Vocês nunca se perguntaram? Porque tiveram curiosidade. E os físicos, claro, né? Eles queriam saber por que esse treco não explode. Porque esse treco deveria explodir. Não deveria estar lá. Então eles descobriram. E o nêutron? Olha que interessante. O nêutron tem carga? Se ele não tem carga, está fazendo o que lá? Como é que ele fica lá? E não sai? Não vai embora para casa? Não escorrega e cai para o chão, né? Eu tenho meus átomos, por que o meu nêutron não está escorregando e vai para o chão dos meus átomos? Boas perguntas, né? Então, os cientistas descobriram como é que eu consigo pegar 2 prótons se o Coulomb diz que é uma repulsão violenta, até
E se eu chegar numa distância muito pequena, a força de repulsão sobe a milhões. A força de Coulomb, de repulsão. Mas aí os cientistas descobriram que existia uma força de atração muito mais poderosa do que a força de Coulomb eletrostática de repulsão, que é chamada força de atração nuclear. A gente imagina como se fosse gancho, tá? Mas não é gancho, a gente pode imaginar. Então, dois nêutrons, dois prótons, se repelem, aí você vai fazendo força, até que uma hora, pum, engancha. Aí o bicho fica ganchado junto, mas não sai mais. A não ser que alguém quebre esse gancho. Aí explode o núcleo, aí a explosão atômica. Alguém quebra esse gancho aqui. E o nêutron também tem um ganchinho que segura o nêutron. Senão ele não fica lá. Então, as forças que seguram os nêutrons, eles chamavam de força fraca. E a força que segura o próton tem que ser uma puta força, né? Para contrabalancear a força eletrostática. Então, eram dois campos, novamente, duas energias que interagiam, criando uma atração muito poderosa. A gravidade já era uma força de atração. O eletromagnetismo também. Só que o eletromagnetismo é interessante porque ele tem repulsão. A gravitação não tem repulsão. Não tinha até então. Mas já descobrimos que tem uma força repulsiva. Quando eu falei para vocês da energia escura, na palestra de energia escura. E agora a força nuclear forte e fraca. Então, a matemática disso era tão complexa que o Einstein nunca conseguiu pegar essas duas forças e escrever uma teoria chamada teoria do tudo. Agora que vem uns cientistas e pensaram o seguinte, e vocês vão ver que essa teoria, ela tem um pouco das ideias, né? Não é que elas têm as ideias, as minhas teorias que baseado nessas teorias, que elas são da década de 60. Tá? Então um grupo de físicos começaram a desenvolver uma teoria imaginando a seguinte situação: eu preciso construir uma teoria que vai unificar a teoria de Einstein, aquela do eletromagnetismo e da luz e do campo gravitacional, com essas duas teorias aqui, ó, dessas forças aqui, desses dois campos de atração. Aí eu teria uma teoria que os físicos chamam de teoria do tudo. Uma teoria que englobasse todas as forças, porém, é a teoria do tudo por enquanto, porque ninguém descobriu outras forças. Se descobrirem mais uma ou três, mela tudo. Então, no que os físicos conhecem hoje, eu preciso construir uma teoria que englobe essas coisas. Aí começou. Então, seria uma teoria quântico-relativístico. Existem várias tentativas. Então, agora eu quero que vocês não vão chamar na teoria das cordas. Então, um grupo de físicos, a partir da década de 70, começou a construir uma ideia chamada teoria das cordas. Vou tentar explicar da forma mais simples possível algo que é muito complexo. Então, os caras imaginam o seguinte: vamos supor que eu vou dividindo. Eu chego numa coisa lá que realmente não dá mais para dividir. Que seria aquela partícula, aquele objeto que seria a base de tudo que eu posso ter no universo. Ainda os cientistas estão procurando o chamado bloco básico de construção. Entendeu? Então eles imaginaram que este objeto menor que poderia se achar, ele não deveria ser uma partícula, uma bolinha dura. Não poderia ser. Deveria ser, segundo eles, um filamento unidimensional, que não é mais um ponto. Quando você tem uma ideia de ponto, cada vez mais pequeno, você chega a uma coisa adimensional. Você percebe que o ponto vai virar o ponto do Euclides, né? Da teoria geométrica de Euclides, aquele ponto. O que é o ponto na teoria de Euclides? Não é nada, né? Ele não tem dimensão, não tem massa, não tem volume. Ele está fazendo o quê? Ele não existe. E este ponto, essa teoria pontual de você dividir uma partícula, chegar numa partícula que é a menor, e é uma bolinha dura, rígida, também era inconsistente matematicamente e teoricamente para os físicos da época. Então eles bolaram que deveria existir uma corda, um objeto feito de energia pura, feito de energia pura,
mas muito, muito pequena. Vocês lembram do Siqueira na matemática? Ou na física? Mais pequeno do que como você se queira. Como se queira. Era o Siqueira. Né? Quem nunca estudou cursinho não sabe disso. Né? Como se queira quer. Né? Então, mais pequeno que se queira. Então, então, os cientistas acreditaram que essas cordas eram filamentos, parecido com corda de violão, corda que a gente brinca. E essas cordas, então, elas começariam a vibrar. A vibrar. E a partir da forma como essas cordas começassem a vibrar, como se fosse tom de um violão. Para você tocar uma música, você pega uma corda e vai tom, né? Aí você aperta o dedo e vai tom, dom, dom. Cada tonalidade, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, você tem notas diferentes. Os físicos acreditavam que essas cordas, à medida que elas vibravam com frequências e comprimentos de ondas diferentes, elas dariam características de campo gravitacional, características de campo elétrico, características de várias coisas. Então, o universo estaria parecendo mais uma música. Agora, olha que lindo que é isso, né? E vocês se lembram, quem já assistiu às minhas palestras sobre a minha teoria, para tentar explicar essa ideia do divino, o campo. Na verdade, é o campo que estaria vibrando em minúsculos filamentos que, de uma certa forma, estariam conectados numa unidade. Hoje, os físicos mais modernos desenvolveram, na verdade... Então, para tentar explicar como isso funcionava, existiram, a princípio, né, 5 teorias de cordas diferentes. 5 teorias das cordas. Tem alguns que chamam de supercordas. Porque elas teriam que ser tão resistentes, e tão fina, e tão poderosas, que nada poderia quebrar. Uma corda extremamente poderosa que ninguém consegue arrebentar ela. Por isso que ela é chamada de super corda. Não é uma cordinha vagabunda que você puxa e arrebenta. Ela seria indestrutível, porque não pode dividir ela mais, né? Tá bom? A gente não pode dividir mais ela, porque ela seria a básica da coisa. Se eu dividir ela, já tem uma outra merda, vai atrapalhar o negócio. Não posso dividir. Então ela teria que ser uma coisa indestrutível. Se ela é indestrutível, não pode arrebentar. Então ela é super corda, não é uma cordinha. Então, quando esses 5 cientistas fizeram um congresso, e elas eram muito diferentes. Eles fizeram um congresso, vários congressos juntos, e conseguiram construir uma matemática para integrar essas 5 teorias em uma só. Ok? Em uma só. E quando eles juntaram essas 5, eles chamaram essa teoria nova de teoria M. Tá? Ok? Então, hoje em dia, inclusive, esses filamentos né, eles podem ser, na verdade, isso aqui, ó, membranas fechada. Não é uma corda que tem um comprimento definido e acaba. Eles imaginam uma membrana, uma corda, mas uma corda circular fechada, e essa corda vibraria. Agora, eles não... Mas só que vocês têm que entender que isso são ideias matemáticas, geométricas, para tentar entender como que a natureza é. Ok? Mas eu quero que vocês entendam que essas cordas, quando você tem outras cordas, elas estariam conectadas, interagindo com um tecido comum, que nós poderíamos chamar de um grande campo. Este campo, né, para escrever essa teoria, escrever essas vibrações todas, aí que começa a complicação. Os cientistas precisavam, né, de 3 dimensões espaciais, que é o XYZ. Mais uma dimensão onde entrava o tempo, coordenada tempo.
tá? E mais 7 dimensões que não são comumente percebidas ou sentidas por nossa expressão, que seriam, como eles chamam, de compactadas. Com um termo assim meio estranho. Para poder descrever campos elétricos, campos magnéticos, todas essas coisas estariam oriundas de uma outra dimensão da realidade. Quando eles constroem uma matemática e dá essa previsão das 3 dimensões, eles começam a perceber o seguinte, e criar a ideia de universos paralelos. Porque tem outras dimensões no universo que nós não percebemos. Nós não interagimos diretamente com ela. Ok? Então, esta matemática da teoria das cordas dá essa possibilidade. Mas só que eles construíram uma ideia do universo paralelo que eu já não concordo. Quem quiser saber, eu já tenho uma palestra sobre universos paralelos. Aí eu vou mostrar para vocês os prós e os contras dessa teoria. Né, de ideia desses universos, dessas outras dimensões acopladas, aquela coisa toda. Bom, tem uma palestra só sobre isso. Hoje nós vamos especificar, sentar nessa ideia das cordas aqui. Então, essa teoria desses cientistas poderiam prever que na estrutura fundamental da matéria eu teria uma entidade que vibra. Se vocês perceberem o trabalho que eu fiz, que não é com essa matemática toda, não é com essa sofisticação toda, eu simplesmente tentei criar uma ideia, um princípio de pensamento, através do qual as partículas poderiam ser entidades oscilantes em sua estrutura. Para criar essa ideia do plano astral, da matéria do plano astral, da matéria do plano espiritual. Né? Como nós, como médiums sensitivos, nós temos essa percepção de uma outra realidade, e para nós essa realidade ela existe, ela é real, coisa que para os físicos não é real. Ok? Essa entidade não existe vida após a morte, não existe cidade astral, não existe nosso lar, não existe nada disso. Mas se os físicos se tornassem videntes de uma hora para outra e pudessem entrar em contato com essa realidade, eles teriam que obrigatoriamente mudar toda a sua visão matemática e tentar entender por que isso existe. Por isso que eu falo para vocês, não adianta, enquanto não houver instrumentos que detectem determinadas realidades, uma teoria física não pode ser feita. Então, todos os instrumentos que nós temos aí são instrumentos para investigar a estrutura íntima da matéria. Mas a pergunta é, eu vou fazer uma palestra, talvez a próxima, no próximo sábado que nós estivemos aqui, sobre o bóson de Higgs, essa coisa descoberta. Será a partícula de Deus mesmo? O que tem a ver isso? Né? Aonde entra o bóson de Higgs em todo esse treco aqui? Ok? Não é? É que o Higgs ele vai criar, na verdade, mais uma força, mais um campo aí. Nessas 4 que já tem. Ele vai criar uma força, um campo novo, que ele vai chamar de campo de Higgs. Ele fez essa teoria, só que o cientista descobriu. Só que isso não é a partícula divina ainda, que vai acabar tudo, vai acabar a física. É isso que a gente tem que explicar depois na teoria. O que é isso? A gente vai construir uma palestra para falar isso. Então o que eu quero associar para vocês é o seguinte, se os físicos, que eles criaram uma direção, os físicos são pessoas muito inteligentes. Eu estava assistindo uma palestra, um debate, né, no Canal Livre da semana passada, na Bandeirantes. O Marcelo Gleiser estava lá, por causa desse bóson de Higgs, tentando, né, explicar para os repórteres que é uma coisa complicada, você tem 40 minutos ali, 1 hora. Né? E ele, uma pessoa muito inteligente, foi tentando, que conhece bem o campo de trabalho dele, da física moderna, essa coisa toda, foi desenvolvendo as ideias. Mas é uma ideia. Aí quando o cara chega para ele e fala, e Deus dessa história? E a religião? Aí que você percebe que esses físicos, eles correm como se fosse o demônio fugindo da cruz. Eles morrem de medo de pegar essa visão científica que eles têm do desconhecido, dessa fronteira, e associar a alguma ideia religiosa, algum princípio religioso estabelecido tal. Eles detestam confundir ciência com religião, eles não querem isso.
Embora até muitos físicos tenham princípios religiosos e princípios ligados assentados dentro de si, mas eles não vão expressar isso a nível público, não vão. Eu conheço um monte de amigos meus da Unicamp, vem lá, conversa sobre disco voador, sobre ET, e sobre espírito, vai no centro espírita e volta, mas a hora que o filho da puta está fazendo aquele trabalhãozinho dele lá, ele não toca no assunto, ele não quer misturar ciência com religião, com espiritualidade, qualquer coisa. Eles morrem de medo de fazer isso. Primeiro, não existe nenhuma instituição realmente oficial que vai financiar isso. Não vão, eu quero saber quem é que vai dar bilhões de dólares, a mesma verba que deram para construir o acelerador nuclear lá da Suíça, para procurar espírito. Quem é que vai? E quero saber quem é que vai trabalhar nessa busca pela cidade nosso lar, pela cidade astral. Vocês estão me entendendo? Ainda nós vivemos numa época onde a ciência ela é extremamente assentada no materialismo. Embora esse materialismo da ciência, esse pragmatismo da ciência, seja uma coisa em certos aspectos até bom, mas em outros aspectos é ruim, porque ele vai negar totalmente a existência de uma espiritualidade que poderia ser investigada e ter sido descoberta lá no século XIX, viu? Lá no século XIX, se ela toma um rumo diferente, com todos os fenômenos de materialização do espírito, todas as experiências, Kardec fazendo, se a ciência se acopla e vai fundo nessa direção, ela vai descobrir um monte de coisa, mas ela, infelizmente, ela simplesmente fez o quê? Ela se assustou com aquilo, ela percebeu que todas essas ferramentas que elas tinham, que a ciência tinha na época, não se encaixava no que estava acontecendo. Esse é um dos problemas mais sérios da ciência. A aparição de um disco voador, por exemplo, estava assistindo um debate, tem um debate na internet, sabe aquele programa da TV Cultura nossa aqui, que é o Canal Livre? Não, como é que chama aqui da cultura mesmo? Roda Viva. Lá em Porto Alegre, a TV Cultura de Porto Alegre tem o mesmo programa com o nome Frente a Frente. Então, o programa Frente a Frente convidou o Gevaerd, que é o diretor, que é o presidente da revista UFO, né? Ufólogo, né, da linha casuística, de linha científica, mais de 40 anos, 50 anos aí, né, para fazer o debate. Então ele foi ao centro, né? E pegou vários repórteres e uma astrônoma, daquelas astrônomas materialistas, cética, nunca vi disco voador, não sei o que é, não acredito nisso, para fazer o debate, né? E aí, você vai ver neste debate o pragmatismo daquela astrônoma, daquela cientista. Ou seja, é o tipo da cientista que ela passou a vida inteira olhando aqui, no telescópio dela, lendo aquelas revistas científicas que vêm de lá, mas ela não olhou nenhuma vez para cá. Disco voador andando, voando, acontecendo um fenômeno no Brasil, a Força Aérea detectando, a Força Aérea fazendo relatórios, todo mundo, ela não entende, mas como é que eu posso não ver isso? Eu não li isso em nenhum dos meus amigos científicos falaram de falar, claro, eu nunca vi você num congresso de ufologia, eu nunca vi você num congresso disso. Claro, vocês. Qual é o problema da ciência? O problema da ciência é fechar totalmente os olhos para essa direção. Não é que os caras sejam burros, não. Eles são muito inteligentes. Os físicos são pessoas muito inteligentes. Eles fazem um trabalho extremamente importante. Olha, toda a tecnologia de computadores, tal, tudo isso que nós temos graças à ciência. Porém, só isso, essa é a minha crítica, só isso não resolve o paradigma do espírito humano. Nós estamos num planeta, nós estamos numa sociedade que a tecnologia não é tão importante. O mais importante seria o desenvolvimento de algo humano dentro de todos nós, de um relacionamento harmônico, desenvolver a paz, o amor entre as nações. Mas a ciência não está contribuindo para isso. Mas se a ciência investisse totalmente seu poderio tecnológico, seus cérebros de milhões de cientistas inteligentíssimos que nós temos aí, e focássemos, ao invés de focar nessa partícula, focarmos numa coisa muito mais próxima, que é o plano espiritual, que os ETs que estão aí,
que estão aí mesmo e todo mundo sabe. Se você fizer uma pesquisa, eu falo, qualquer cientista sério, se for fazer uma pesquisa, se sair do laboratório e for lá, vai descobrir os ETs. Meu, isso daria uma mudança na humanidade sem precedentes. Se a ciência chegar e falar, nós descobrimos que realmente existe a vida após a morte, nós descobrimos e detectamos a cidade do nosso lar, e agora estamos construindo aparelhos, nós vamos falar com o plano espiritual agora, vamos conversar com os mortos. Você imagine, cara, amanhã fecha banco, fecha tudo nesse planeta. O cara descobrir que se eu for numa guerra matar você, não adianta, que você não morre. Fica lá me puxando o pé ainda de noite, encosto. Vocês estão me entendendo? Essa mudança de paradigma que a ciência não enfrenta. E infelizmente, nós temos uma meia dúzia de físicos no mundo que estão dando a cara para bater. Mas eu achei engraçado lá, mas e o Amit Goswami? Claro, aposentou, né? Depois que o cara aposenta, ele vai para... Pode o mundo acabar, né? Eu tenho meu salário, tenho minha aposentadoria, agora eu falo o que eu quero. Mas quando o cara estava trabalhando lá, como professor, dentro de um grupo de físicos, de uma universidade que tinha que obedecer o chefe, e o chefe quer que seja assim, não pode falar assim. Você está entendendo? Eu, quando eu era aluno da Unicamp, fazia as coisas, eu adorava ufologia, descobridor, fazia. Eu levei o General Shoa dentro da Unicamp fazer palestra de ufologia, sabe, tal. E eu fazia muita palestra de ufologia, porque eu dava aula em cursinho, desde o primeiro ano de faculdade eu dou aula em cursinho. E quantas vezes eu não ia no cursinho da palestra de ufologia, falava para baixo, para cima, adorava o descobridor, ufologia, não queria nem saber, pô. Eu sempre fui maluco mesmo, sempre fui anti-ciência que estava aí. Eu sempre fui anti-cientista, esse modelo de ciência que estava aí. Eu sempre brigava com todos os meus professores. Armava uma maior confusão na Unicamp. Mas na Unicamp tinha bons professores. Eu tinha um mestre, o mestre meu de física era mestre da loja Rosa Cruz. Super místico, é mais místico que o cara da loja Rosa Cruz. Mas era o físico que não podia chegar na física e fazer essa mistificada, tinha que fazer fora. Então a ciência era ciência, a espiritualidade era outra coisa, separado. Nós fizemos um congresso dentro da Unicamp, em 82, pasmem, com o seguinte título, Interação, Mente, Espírito e Matéria. Nesse congresso, aberto pelo reitor da Unicamp, na época o Aristodemo Pinotti, levei General Shoa falar sobre disco voador, Gasparetto fazer pintura mediúnica na frente de todos os cientistas, explique. Valdo Vieira falar sobre projeção astral, e uma série de outros cientistas, neurocirurgiões, Numborfacuri, para falar sobre essa questão da espiritualidade e da interação com a matéria e com a ciência. Foi feito isso dentro da Unicamp. Agora, quando eu começava a dar umas palestras de disco voador, né, eu ia fazer uma palestra no lugar, o cara falava assim, ó, anunciava, professor Laércio da Unicamp, pronto, já. Quando isso caía no público, eu ia lá no Campos Negro em mim, ó. Você não pode falar que você é da Unicamp, você vai sujar o nome da universidade, isso não é ciência, disco voador não é ciência, essa coisa de misticismo não é ciência, papapá. Falei, tá bom. Não sou eu que falei, eu sou aluno aqui, eu coloco lá, aluno da Unicamp. Agora, eu só posso colocar no meu currículo formado pela Unicamp, eu não tenho nada a ver com a Unicamp, eu só me formei na Unicamp. Certo? Então, existe um grupo de físicos, né, no mundo, que são poucos, muito poucos, que saíram desse pragmatismo e começaram a tentar montar uma corrente que eles se chamam de nova física. Esse grupo de cientistas está tentando criar modelos e ideias que incorporem o espírito nessas equações. Porque até agora, vocês não viram espírito aparecer aqui, viram? É corda, é energia, mas e a consciência, e a inteligência que está por trás disso? Será que o universo aconteceu por acaso? Será que o Big Bang, todas as galáxias aconteceu assim? É isso que a ciência pensa. Ela não acha que existe uma inteligência por trás. Uma inteligência organizadora. Eles não têm a mínima vontade de encontrar essa inteligência. Se você conversa com esses físicos, como o Marcelo, esse pessoal todo, ele vai dizer, não, isso aí nós não sabemos. Nós não queremos nos meter nisso. Até que prova o contrário é o acaso, com as partículas. E até que prova o contrário, a vida na Terra também surgiu por um acaso. Os moléculas foram se juntando, não é porque gostaram, falaram que legal, vamos me juntar, vamos fazer um átomozinho, uma moléculazinha, né?
Depois de muito tempo, vamos fazer umas coisas mais sofisticadas aí, né? E veio a trepação toda, essa coisa que vocês estão sentindo hoje aqui. Tá? A evolução da espécie, essa coisa toda. Né? Essa sexualidade louca que está aí. Eu não posso admitir que isso venha ao acaso, que isso aconteceu por obra do acaso. Não dá. Então, eu e muitos outros filhos e amigos meus na área, que são poucos, e somos detestados por esse pessoal, que não quer nem citar que isso existe. Qualquer trabalho que a gente faz, os negros já nem lê. Sabe, eles não querem nem saber. É o pragmatismo mesmo. Eu não quero saber. Você não é da nossa área, eu não quero nem ler o seu trabalho, não quero nem saber que você existe. Enquanto a gente não fizer alguma coisa para arrebentar o caroço da viola. E nós não vamos conseguir fazer isso. Pode ter certeza, a gente não vai. A natureza tem que trazer o fenômeno. Ou seja, o disco voador vai ter que descer, os espíritos vão ter que materializar na frente desses caras e falar, porra, nós estamos aqui, negão, e aí, qual é? Não tem outro jeito, cara. O fenômeno tem que acontecer, porque daí a ciência vai ter que ser obrigada a estudar. Vai ter que ser obrigada a admitir. Igual o disco voador. O dia que descer em Praça Pública vai ter que admitir que existe. Agora, como os caras chegaram aqui? Aí vem, aí vem aquela cientista de novo no programa do G. Mas o Einstein fala que não pode viajar de novo. Porra, meu, você está na ciência do século XX, cara. Daqui 20 anos mudou tudo isso aí. Os ET já estão 1 milhão na nossa frente. Já mudou tudo no ET lá. Lá pode viajar no nosso primeiro da luz. Pô, os caras estão na ciência tão pragmática, acho que não pode, acho que está proibido, porque o Einstein no século passado disse que não pode, né? Pô, a nossa física é muito pobre para dizer que não pode. Não pode agora, mas daqui a 1000 anos pode. Vocês estão me entendendo? O que para nós é impossível hoje, pode ser uma... Mas lá na frente quebra todas essas teorias de Einstein, quebra tudo isso que esses caras estão falando aí, cara. A gente vê o universo de um jeito diferente. Isso que é o bom da física, você tem que estar preparado para mudar a qualquer momento. Só que a maior parte dos físicos não querem sair desse projeto, dessa visão de mundo. Bom, resultado, para nós fecharmos a teoria das cordas. Tudo isso que nós falamos aqui da teoria das cordas ainda é totalmente teórico. Não existe nenhum experimento científico que possa provar e prever, inclusive prever coisas que a ciência já não conhece. Ou seja, a teoria das cordas tinha que prever uma coisa complicada, que fosse lá, medisse, encontrasse, então provava que a coisa era assim. Então nada foi feito até agora. Tudo é altamente teórico. Ou seja, amanhã os físicos podem pegar toda essa teoria, jogar no lixo e começar outra do zero. Ok? Então é muito importante que a gente entenda o momento da nossa humanidade, o momento da nossa ciência, o momento de nossa tecnologia. E a gente tem que entender psicologicamente como são os cientistas, como eles funcionam e como a mente deles funciona. E você tem que entender como é que um místico funciona. Como eu, Lalá, né, eu sou uma mistura de ciência com experiências pessoais na espiritualidade, isso para mim, o universo se tornou diferente. Eu acredito, se qualquer físico conhecido aí, ou o Marcelo, ou o Michio Kaku, esses caras que estão na televisão aí divulgando, se ele viver uma experiência mística, né, ou entrar em contato com o ET, for raptado por um disco voador, ele vai ter que pensar diferente. Essa é a jogada das coisas. Então, como eu tive experiências mediúnicas desde a infância, vivendo esse lado espiritual, eu pude olhar a ciência de um jeito diferente. Eu entrei na ciência já olhando ela diferente. Eu nunca entrei para fazer física achando que a física era o fim do mundo e ia explicar tudo. Já tinha a maior consciência do que aqueles caras estavam fazendo. E quando eu entrava na sala de aulas, nem começava a dizer, eu quebrava o pau com os caras. Eu falava, não aceito isso aí que você está falando, não, pode parar. E quebrava o pau mesmo, a gente discutia pra caramba, e os físicos não tinham saída também, porque eles não têm saída, eles não têm informação. Eles acham que é assim, mas não têm certeza. É igual a história de buraco negro. Buraco negro, o César Lattes era um físico experimental. Professor, que isso é verdade, isso aconteceu. E essa história eu perguntando, e essa história de buraco negro, o que ele falou assim, olha, bicho, isso daí deve ser tão negro, mas tão negro que não sei da cabeça de quem saiu isso aí. Porque até agora é teórico. Pode existir? Talvez. Pode não existir? Talvez. Na física,
Quando os seus sensores vão ter que detectar. Até agora, só existem também modelos teóricos, tá? Algo estranho em alguns lugares, algumas estrelas, sugerem a possibilidade de um buraco negro. O núcleo da galáxia também, mas que é real? Não, não é uma descoberta real. É algo teórico. Existe uma grande possibilidade de. Mas quando isso acontece, a física morre, tá? Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Ou seja, são incongruências na física, são incongruências de como a matéria vai se comportar num regime tão denso desse, num regime tão complexo, de hipergravidade, né? Uma coisa... É como o núcleo do Sol, ninguém sabe o que acontece lá. A pressão e a temperatura é tão grande que lá se torna, olha, o núcleo do Sol, o das estrelas, é um reator. Sabe esse reator CERN que tenta... A energia gerada no núcleo do Sol é bilhões de vezes maior do que o que esse reator tenta fazer. Entendeu? E lá está acontecendo naturalmente. E os físicos estão tentando encontrar uma maneira de chocar partículas para tentar ver o que sai dali. É isso que aqueles caras estão tentando descobrir lá no CERN. Mas os caras não vão descobrir nada espiritual. Tá? Escuta o que eu estou dizendo. A ciência, tem que acontecer algo nessa humanidade, tem que, não sei o que ainda, que vai mudar o rumo. Se vocês leram o livro do Fritjof Capra chamado Ponto de Imutação, então leiam. Tem um filme até sobre esse livro. São 3 cientistas reunidos debatendo, conversando, tomando cerveja, conversando. Esse é o filme. Um economista, um cientista social e um físico que é ele. Falando sobre o mundo, sobre os destinos da humanidade. A conclusão que eles chegam é que a humanidade indefinida, ou seja, vai chegar a um ponto que vai acontecer algo que vai mudar totalmente os rumos da civilização. Ou uma guerra nuclear, ou uma catástrofe ecológica, algo que vai mudar. A humanidade tem que mudar necessariamente e mudar a cabeça. Talvez aí haja um caminho para o espírito. Antes não. Nós não vamos ver uma revolução espiritual, alguém descobrindo lá no CERN, descobrimos Deus. Pode esquecer, isso é tudo bobagem. Não vão, porque o experimento não é voltado para isso. Tá bom? Então é isso. Então a teoria das cordas é ainda um modelo teórico, é um modelo que serve para tentar entender a estrutura íntima da matéria. Ela usa dimensões matemáticas muito além do conhecido, complexa, é uma matemática difícil, chata, vocês não gostariam, tá? E que ainda não nos leva a conclusão nenhuma. Ela tem algumas vantagens, tentando explicar algumas coisas, mas muitas desvantagens para tentar reestruturar tudo isso. Eu acho, no meu íntimo ser, como espiritualista, dialogando com os espíritos, que o caminho não é esse. Por isso que eu não fui trabalhar lá. Se eu sentisse que os meus amigos espirituais falaram, Laércio, o caminho é esse, você vai fundo, que é aqui que está a solução das coisas, eu já estava lá. Mas com os meus mestres espirituais, eu percebi que o caminho é outro, é mais zen, é mais Shaolin, é mais uma coisa de despertar o meu potencial como alma, e não como cientista. Aí quando eu desperto esse potencial como alma, como cientista, eu abro a minha consciência, aí eu enxergo essa realidade oculta que está aí. Aí eu não preciso de nenhum cientista, por mais famoso que fosse, chegar diante de mim e falar, isso não existe. Não existe para você, mas para mim existe. É você chegar para o Chico Xavier, já pensou Einstein e Chico Xavier num debate? Einstein dizendo, não existe vida após a morte. O Chico Xavier falou, aí, você pode não existir, mas para mim existe. São caminhos diferentes. São experiências de vidas diferentes. Cada um seguindo o seu processo, o seu caminho. Por isso que eu acredito mais, que você vai mais fundo na evolução da consciência, da alma, do universo, indo para esse lado espiritual. Não pelo lado... A ciência não tem saída. A ciência, ela está chegando num beco. Qual é o beco? É esse beco aqui, ó. É teoria, 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 e ninguém resolve nada. Não resolve. Não vai resolver por esse caminho. Por é o caminho da matéria, da instrumentação. Você não está vivendo aquela realidade, você está distante dela.
Então, eu como cientista, olha, como eu respeito profundamente, eu quero que quem está me ouvindo, às vezes um cientista vai me ouvir, em várias áreas, que eu respeito profundamente o trabalho da ciência, o trabalho dos cientistas. Ok? Mas isso não significa que eu concorde com todos eles. Que eu acho que tem uma outra direção muito mais tranquila e mais importante para se seguir. E que é onde a gente vai dar resultados muito mais importantes do que caminhar nessa direção. Apenas isso. Né? Uma vez, é muito engraçado, cara, nessa minha palestra de física quântica que circula na internet, uma das primeiras coisas que eu falo é que eu não acredito na teoria de tempo, nessas ideias de tempo que Einstein criou tal, certo? Que a física toda cria. Um físico escreveu um e-mail para mim, mas metendo o pau em mim. Isso é uma porcaria, onde você viu você falar isso? Nem, olha, assisti 5 minutos da sua palestra, já desisti, não vou assistir mais, porque isso aí é uma... Falei, porra, o cara nem quer me ouvir, você está vendo? Ele nem quer me ouvir. Mas, tá? Bom. Discovery, parece um cientista dos mais famosos do mundo, desenvolveu desde a década de tanto uma teoria que não é necessário o tempo, e o tempo não existe mesmo, para escrever equações científicas. Ele fez toda uma teoria sem tempo. E o cara é fodido. Agora, ele veio criticar eu, lá, coitado. Critica o cara lá então. Porque eu falei assim que eu não acreditava nessa ideia de tempo, que eu tenho uma outra visão sobre o tempo, só isso, para depois continuar a mesma palestra, né? O cara já, pô, não quer nem ouvir o que você vai falar. Você não conhece essas ideias. Pô, como se eu fosse um burro, né? Como se eu não tivesse tido aula de relatividade com o César. Eu tive o meu curso, eu fiz 2 cursos de relatividade com o César Lattes, com grandes cientistas. Você acha que eu não sei disso? O cara é tonto, sabe? Então, os caras criticam demais coisas que não sabem. Pô, senta, vamos conversar legal, né? O cara já chega dando pedra em você, chutando. Pô, para com isso. É muito difícil falar com esses caras, sabe? Muito difícil. Eu já tive pessoas dando palestras assim, o cara saiu e vai embora. Falei, vai fazer o quê, né? Eu tenho uma característica, pensa aí. Se eu vou assistir uma palestra sua, eu sento, não faço uma pergunta para você. Eu escuto tudo o que você tem para dizer. É o primeiro processo meu. Você pode falar um monte de coisas que eu não concorde, que eu não acho que está certo, tudo bem. Mas eu não vou interromper você, as suas ideias e o seu trabalho. Eu tenho um respeito profundo pelo seu trabalho. Por que eu acho que o meu trabalho é melhor que qualquer um? Não é. Então, cientistas precisavam ter esse pouco de respeito para com os espiritualistas também. Sabe? Ouça. Vá no centro espírita. Sai do laboratório de física de partículas, vai lá no centro espírita. Vai ver o que está acontecendo. Vai fazer uma pesquisa ufológica, vai ver que o descobridor está aqui. Violou todas as leis que vocês escreveram até agora em física, mas está aqui os caras. Aqui. É isso que nós precisamos ter essa abertura. Com todo o respeito que eu tenho pela ciência. Tá? Namastê, muita paz, e aí até o próximo encontro.